Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rogério aqui na área, trazendo mais um tema aqui de física, eletrodinâmica, mais especificamente a parte de potência elétrica, certo? Tema bastante corriqueiro aí nas provas de vestibulares em geral e no Enem, certo? Então é importantíssimo porque ele relaciona ao nosso cotidiano, né? Está relacionado ao nosso cotidiano em geral. Então vamos lá. Antes de a gente falar de potência elétrica, a gente vai definir o que é potência. Potência é a capacidade de realizar trabalho em certa unidade de tempo, né? Então, potência elétrica é a capacidade de realizar trabalho em certa unidade de tempo. Então, quando a gente fala em realizar trabalho, a gente está falando em transformação de energia, né? A gente fala em transformar energia, certo? Então, citando aqui um exemplo, a gente pode citar o exemplo do chuveiro elétrico, né? A corrente, quando ela passa, a corrente elétrica, ela passa pela resistência, ela aquece a resistência, liberando calor. Então, houve uma transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, é por isso que a água, ela aquece, certo? Então, potência, pela definição, é a capacidade de realizar trabalho por determinada variação de tempo, certo? E o nosso trabalho, ó, a gente já sabe que trabalho é dado em joules e o tempo em segundo. Então a gente usa para essa nomenclatura joules por segundo, a gente utiliza o watts. Então a unidade de potência no Sistema Internacional de Medida é o watts, certo? Sistema Internacional de Unidades, a nossa potência é o watts, em homenagem ao matemático e engenheiro James Watt, certo? Que aprimorou a máquina a vapor, ok? Então, quando a gente fala de potência elétrica, a gente associa logo a parte de equipamentos elétricos, né? O ferro elétrico, o chuveiro elétrico, a sanduicheira, né? O forno micro-ondas. Todos esses equipamentos a gente faz referência a ele, certo? Então a potência, ela indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo, certo? Então, vamos citar aqui um exemplo: a corrente que passa por uma lâmpada, tendo potência de 40 watts, essa lâmpada, ela transforma ou fornece à lâmpada, né, uma quantidade de calor de 40 joules por segundo. Então, falar em 40 joules por segundo é a mesma coisa que falar em uma potência de 40 watts dessa lâmpada, certo? Então, vejam, quando a gente fala de transformação de energia, eu gosto de trazer o exemplo clássico do smartphone. Por exemplo, quando você tem um smartphone, que você olha para ele está o quê? Emitindo luz, né? Então, pressupõe-se ali que houve uma transformação de energia elétrica em energia o quê? Luminosa. Quando você coloca o fone de ouvido para ouvir a música no seu smartphone, ali houve o quê? Transformação de energia elétrica em energia sonora, certo? Então, é esse processo de transformação, certo? Então, vejam só, potência elétrica, né? Ela é definida, potência elétrica é definida como sendo P igual a U vezes I, certo? Onde U é a nossa tensão, o I é a nossa corrente. Então, o P, que é a nossa potência, é dada em watts. A nossa tensão, o DDP, que é a diferença de potencial, é dada em volts. E a nossa corrente é dada em amperes. Agora perceba um detalhe, certo? Quando a gente vai trabalhar na primeira lei de Ohm, né? A gente viu lá na primeira lei de Ohm que a nossa tensão U, certo? A gente viu que U é igual a R vezes I, não é isso? E a gente viu aqui, ó, que potência ela é dada por P é igual a U vezes I, certo? Agora observe um detalhe: U é R vezes I, resistência vezes a intensidade da corrente.
eu vou pegar essa expressão e vou escrevê-la aqui, ó, no lugar de U, certo? Eu posso fazer isso. Então, P é igual a U, mas quem é U? R vezes I. R vezes I. Vezes, agora aqui, ó, o I que sobrou, vezes I. Então, ficamos com P é igual a R vezes I vezes I, nos dá I ao quadrado, certo? Então, observe um detalhe, que eu posso trabalhar com a minha potência. Eu tenho potência em função da minha tensão, então U vezes I, e tenho a minha potência, ela pode ser calculada também em função da resistência R do aparelho, e em função da corrente que passa por esse aparelho elevado ao quadrado. Então, eu posso trabalhar a potência sobre esses dois aspectos, sobre o aspecto de a potência ser diretamente proporcional à tensão do aparelho, né, que é dada em volts, e a intensidade da corrente que passa por esse aparelho. E posso também trabalhar a potência em função da resistência e em função da corrente elevada ao quadrado. Tá ok, gente? Então, essas duas formulazinhas vão ser bem básicas. São, como é que eu posso falar aqui? São de fundamental importância saber para poder resolver um monte de exercícios, gente. Então, aqui, ó, tá? É bom que vocês saibam bastante. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos relacionar agora potência com consumo elétrico, né? Com o consumo de energia elétrica, certo? Então, observe um detalhe. A potência ela está intimamente relacionada ao processo de consumo de energia. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma tabela que mostra alguns aparelhos e o consumo desse aparelho, consumo de energia, ou seja, a potência elétrica desse aparelho, certo? Então, observe que o aparelho de som ele tem uma potência de 120 watts, enquanto que o chuveiro elétrico, ó, ele tem uma potência relacionada de quantos watts? De 3.000 watts, ou seja, logo esse aparelho, o chuveiro elétrico, certamente ele consome mais energia que esse aparelho de som aqui, ó. Então, se você for uma pessoa que gosta de passar muito tempo no chuveiro, tomando banho, né? Possivelmente a sua conta de energia ela vai vir alta no final do mês, né? Da mesma forma que o ferro elétrico, tá? Então, esses aparelhos que usam resistência elétrica, geralmente ele tem uma potência maior e consome mais energia, né? Aqui, o televisor, a geladeira, no caso, esses aparelhos aqui, eles têm apenas 200 watts de potência, o rádio, enquanto que o chuveiro e o ferro elétrico têm potências maiores. Então, quanto maior a potência e quanto maior o tempo que você passar com esses aparelhos ligados, maior será o consumo de energia da sua residência, tá certo? Então, fica uma dica aí. Então, vamos a um exemplozinho para a gente trabalhar melhor, certo? Então, vejam só. A questão ela diz o seguinte: qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial, né, a nossa DDP, é de 110 volts, certo? E a corrente que eu atravesso tem intensidade de 20 amperes, né? Então, vejam só, a gente sabe, a gente já viu que a nossa potência ela pode ser dada por potência, ela é dada por U vezes I, certo? Então vejam, ele deu a nossa DDP, que é U, que é 110 volts, né? Nós temos a nossa intensidade, que é 20 amperes, certo? Ó, agora é só aplicar, né? Nossa potência quem é o nosso U? 110, certo? Vezes o I, que é quem? 20, certo? Então, nossa potência ela é igual, 2 vezes 11, 22,
Sobraram quantos zeros aqui? 2 zeros, né? Então, a nossa potência é quanto? 2.200 watts, tá ok? Então, é isso aí. Então, qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial nos seus terminais é de 110 volts e a corrente que o atravessa tem intensidade de 20 amperes. Então, a potência desse motor é de 2.200 watts, certo? Vamos mais um exemplo. Então, vejam. A questão ela diz o seguinte. Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações. Ele tem 220 watts. Então, 220 watts é o que? A potência desse chuveiro, certo? E 220 volts. Essas especificações, então nós temos a potência 220, 2.200 watts e temos a potência de 220 volts, tá ok? Então, considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine o valor da resistência, a resistência do chuveiro quando em funcionamento e a intensidade da corrente que atravessa, tá ok? Então, vejam. Então, agora vamos colocar os dados aqui na questão, tá? Então, vejam só. Ele deu a potência desse chuveiro. Então, a potência desse chuveiro é 2.200 watts, né? E ele deu também que a tensão é de 220 volts, né? E ele quer saber quem é a resistência R, e ele quer saber quem é também a nossa intensidade dessa corrente. Então, vejam só. A gente viu, né, que potência ela pode ser dada por U vezes I, tá certo? Então, veja, quem é a minha potência? 2.200 watts é igual a U, que é a nossa tensão, que é 220 volts vezes I, tá certo? Então, observe que eu tenho 220 multiplicando o I e tenho 2.200 aqui desse lado. Eu já posso aqui, ó, cancelar esse zero com esse zero. Então, sobrou quem? 22 que multiplica E. Então, eu passo esse 22 para cá, dividindo 2.200. Ou seja, dividindo 220 que ficou, tá certo? Então, eu vou fazer aqui em cima. Vai ficar. Desse lado, sobrou quem? 220. Esse 22 que sobrou aqui, vou passar a dividir. Então, ficou dividido por 22. Isso é igual a I. Então, 220 dividido por 22, isso nos dá quanto? 10, né? Quando você dividir 220 por 22, vai dar 10. Logo, a nossa intensidade vai dar 10 amperes. Tá ok, gente? Então, vejam. Agora tem outra pergunta, né? São duas perguntas em uma, certo? Ele quer saber também a resistência desse chuveiro, certo? Então, vamos aqui colocar um novo slide para a gente trabalhar a resistência. Já encontramos a corrente, agora falta encontrar a resistência. Bom, a gente viu também que a nossa potência ela pode ser dada em função da nossa resistência, né? Então, R vezes I ao quadrado. Não foi isso que a gente viu? A gente viu que a nossa potência pode ser dada em função da resistência. Agora, observe um detalhe. A nossa potência, ele deu potência que era 2.200 watts, né? A intensidade dessa corrente era quanto? Que a gente achou 10 amperes, tá ok? Agora é só substituir nessa fórmula e achar a resistência. Então vamos lá. No lugar da resistência, no lugar da potência, eu vou colocar quem? 2.200. 2.200. Isso é igual a R vezes o I, que é 10. Mas vai ser 10 o quê? I ao quadrado. Então vai ser 10 ao quadrado. Logo, isso nos dá 2.200 igual
AR vezes 10 ao quadrado, 100. Ora, é só aqui, ó, 2 zeros aqui, com 2 zeros aqui, morreu, né? Sobrou quem? R vezes 1, que dá R. Então, 22 é igual a R. Agora, detalhe, a resistência R é o que? 22, não posso esquecer, ohms, né? Que é a unidade para a resistência, tá certo, pessoal? Então, nós temos que a resistência desse chuveiro, ela é de 22 ohms, enquanto que a nossa corrente é de 10 amperes. Tá ok, gente? Então, a nossa corrente é 10 amperes. Ficamos com a corrente de 10 amperes, tá certo? E ficamos com a nossa resistência de 22 ohms, tá ok? Então, gente, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido bem essa aula, certo? Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá ok? E deixa aí alguma sugestão de vídeo, tá certo? Espero vocês na próxima aula e um abraço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.